Boa noite, vamos iniciar as nossas reflexões do estudo do livro Dias Felizes, Projeto Espiritizar, da série Mediúnica. E como de hábito, primeiramente, iremos fazer aqui uma rápida reflexão de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Hoje o tema central do nosso estudo será o sentido existencial. O livro Dias Felizes veio a nós através do médium Afro Stefanini. Hoje, esse tema está no capítulo 8 da obra. Então, vamos para a nossa reflexão com Emmanuel. Extraído do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, comentário às cartas universais e o Apocalipse. É um texto extraído da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, que diz o seguinte: separamos um parágrafo. O Espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo proveito de cada experiência sem escravizar-se. Então, Emmanuel nos convida, dentro dessa passagem da carta de Pedro, ao fato principal de nossa caminhada durante a reencarnação. A fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz. Sua condição de aprendiz é sinônimo da expressão vivida pela virtude da humildade. É necessário para, de fato, nos abrirmos aos objetivos e metas maiores que trazemos do plano espiritual para realizar ao longo da nossa encarnação essa condição de aprendiz, de humildade, e daí extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. O texto dessa mensagem faz alusão ao direito que o espírito, quando está vivenciando essa condição de aprendiz, de superar os condicionamentos associados à vida material, associado a vícios e desequilíbrios, muitas vezes vivenciado pelo espírito em experiências encarnatórias anteriores. E, de fato, para que na vida atual, na reencarnação atual, ele consiga êxito nesse trabalho de superação, de ressignificação do seu passado, a perspectiva de aprendiz aberto às lições novas, a perceber a realidade da vida material, agora, sob a luz do Espírito imortal. É essencial para o êxito dos objetivos maiores que o Espírito traz. Bom, vamos então ao nosso tema central, o sentido existencial. O Espírito Honório, que é o autor das mensagens que compõem esta obra, nos diz logo no início dela: o ser humano, em sua tríade psíquica, pensamento, sentimento e vontade, é convidado a equilibrar
os seus potenciais da alma mediante esforços ininterruptos de perseverança emocional na senda da autorrealização, que facultará o verdadeiro bem-estar com as emoções saudáveis e equilibradas. Vamos refletir aqui um pouco mais detidamente nos conceitos aqui delineados. Então, nós temos bem caracterizado no nosso psiquismo esses 3 componentes principais: pensamento, sentimento e a vontade. E diante deles, nós somos convidados. Aqui é interessante, porque a expectativa maior das leis de Deus é o despertar espontâneo do espírito na busca da vivência dos propósitos dessas leis. E é por isso que Honório utiliza aqui a palavra convidado a equilibrar seus potenciais da alma. E para que isso aconteça, é necessário esforços ininterruptos de perseverança emocional na senda da autorrealização. Ou seja, é imprescindível o trabalho na construção de uma vontade ativa, uma vontade que agora o espírito aciona, visando a autorrealização em termos de consciência espiritual desperta para os mais importantes valores da vida, que estão associados, primeiramente, ao domínio, ao controle sobre as imposições da matéria e dos instintos. É nesse trabalho em que a nossa vontade tem o papel mais preponderante. É claro que o estudo, a compreensão do Evangelho do Cristo e as nossas aberturas para a sensibilidade, para a vivência, já fazem parte dessa vontade ativa. Mas aqui nós iremos, ao longo dessa mensagem, perceber a importância desse momento no qual nos encontramos para o efetivo êxito dos propósitos da nossa existência. Prossigamos. Em sua estrutura psicológica, não devemos olvidar, não devemos esquecer que o ser humano recebe as influências do meio em que vive como reforço daquilo que jaz em seu íntimo, mas que não significa absoluta força dominadora nos rumos das suas escolhas. Então, é muito importante estarmos bem conscientizados do que aqui é colocado por Honório. Nós recebemos influências do meio, da sociedade, da época em que estamos vivendo. E essas influências, elas têm um papel de reforço em termos de sintonia com o material que trazemos no nosso psiquismo. E daí nós percebemos de imediato porque muita dificuldade surge na superação de determinados vícios, de determinados desequilíbrios morais,
porque as raízes desses desequilíbrios nós já trazemos no nosso passado encarnatório. E na existência atual, ao nos toparmos com determinadas situações em que se estabeleçam campos de sintonia vibratória entre a vida atual e o que trazemos do passado, há um reforço para a queda e para o erro, que, é claro, como o Honório coloca, necessariamente não temos que cair. Mas para que isso não ocorra, é necessário que estejamos trabalhando o exercício da vontade ativa. É necessário estarmos com o nosso entendimento iluminado pelos conceitos espirituais, sobretudo aqueles que recebemos da doutrina espírita, para, através deles, quebrarmos esse campo de sintonia com o passado delituoso e estabelecer novos hábitos e condicionamentos com aquilo que somos estimulados através das mensagens dos benfeitores espirituais, encontrando no amparo e na assistência dos bons espíritos junto a nós a ajuda indispensável para o êxito dos objetivos novos que temos. Então, apenas reforçando esse aspecto, quando Honório diz, mas que não significa absoluta força dominadora. Mas aqui, meus amigos, como é grande a dificuldade se a criatura humana não tiver ainda se aberto em termos de sensibilidade à percepção espiritual da vida. Facilmente, desequilíbrios e vícios são repetidos e sofrimentos são renovados pela ausência da vontade ativa no estabelecimento de novas metas e patamares de objetivos para o espírito. Todo ser humano, espírito imortal que é, está em realidade pleno de condições para considerar as questões da vida material a partir dos propósitos espirituais, dependendo para isso de que a vontade esteja vinculada à busca da verdade. Então, a construção dessa vontade ativa com o propósito maior da nossa encarnação tem por base o conhecimento da nossa essência espiritual, o espírito imortal, de tal forma que essa identificação com o nosso eu profundo, com o espírito, faculte-nos recursos ideais para superarmos as imposições da matéria, dos instintos, da sociedade materialista em que estamos inseridos. Então, dependendo para isso de que a vontade esteja vinculada à busca da verdade. Aí nós percebemos a importância do alimento espiritual com que estejamos nos nutrindo no dia a dia. Como é preciso fortalecermos-nos espiritualmente para sairmos vitoriosos dos embates, das disputas, das dificuldades que nos são apresentadas no dia a dia, no mundo de provas e expiações como é a Terra.
quando o espírito imortal inicia seu movimento interno de libertação das influências da matéria por meio do pensamento espiritualizado, ainda poderá estar sujeito a distorcer as experiências superiores do pensamento lúcido, com os sofismas da paixão, que entorpecem os conceitos transcendentes. Então, eis a questão. Quantas vezes, sobretudo ao iniciarmos-nos na doutrina espírita, ao termos nos aproximado dela e constatado que nos seus ensinos, verdades estabelecem sintonia com aquilo que já trazíamos dentro de nós. E isso, muitas vezes, nos dá um ânimo, uma motivação imensa de identificação com os valores elevados da vida. Mas, não poucas vezes, mais adiante nos percebemos em quedas de ordem moral, consciencial, e isso não deve, claro, isso não deve impedir que voltemos ao esforço pelo caminho reto. Mas aqui, como o Honório coloca, nessa meta de estabelecimentos com os objetivos mais elevados da vida, podemos passar por recidivas e por quedas. E ainda assim é imprescindível levantar o ânimo, levantar a vontade e voltar a trilhar o caminho do correto, da verdade, daquilo que está em harmonia com a nossa consciência. Então, como ele aqui coloca, ainda poderá estar sujeito a distorcer as experiências superiores. Interessante quando ele frisa aqui, com os sofismas da paixão, que entorpece os conceitos transcendentes. Os sofismas da paixão são aqueles desvios de comportamento onde procuramos justificativas racionais para justificar as quedas morais que tenhamos nos percebido. E esses sofismas, que não passam, claro, de uma engenharia de mentira para justificar um erro, precisamos estar atentos. Porque o caminho certo, a ação correta, nós sabemos. E quando nos desviamos delas, não podemos nem devemos procurar sofismas ou justificações para o cometido, mas assumir a responsabilidade, levantar a cabeça e reafirmar-se nos propósitos do bem. A melhor metodologia quanto a isso é mergulhar na profundidade dos sentimentos e reconhecer as reais intenções que motivaram os pensamentos a se desviarem do bom senso e da profundidade dos primeiros tempos de compromisso. Então, essa é a melhor metodologia. O mergulho no autoconhecimento, na busca da profundidade daquilo que, de fato, tem maior importância para nós. E, desse modo, reconhecer
as reais intenções que nos desviaram da meta em determinado momento da nossa vida. E aí, voltar aos compromissos que já tínhamos assumido. Para nós, não há cabimento nenhum em busca de justificativas, querendo responsabilizar a sociedade, as pessoas que convivem conosco, as situações e circunstâncias da vida. Percebendo-nos em erro, assumir a responsabilidade e buscar os caminhos de retificação. Em seguida, é fundamental buscar direcionar-se e intensificar-se na força de vontade, para que o encontro da verdade na alma se concretize de maneira profunda e permanente, no qual haverá entrega às leis divinas, conduzindo o espírito na jornada do autoaperfeiçoamento. Então, é esse o caminho. Intensificar-se na força da vontade, no caminho da retificação, para que o encontro com a verdade na alma se concretize de maneira profunda e permanente. Ora, para que haja essa concretização e profundidade na nossa alma, é importante refletirmos sobre as convicções que a doutrina espírita tem nos possibilitado. Afinal de contas, nós sabemos que a reencarnação, por exemplo, é matéria de provas científicas. Lembramos aqui, inclusive, um livro do Dr. Décio Iandoli, A Reencarnação como Lei Biológica, onde ele apresenta, em termos de conceitos científicos, a veracidade da reencarnação. Além do mais, nós temos as provas fecundas e abundantes através do exercício da mediunidade, nas instituições espíritas, sobretudo. Então, estar bem atento a esse fato de que aquilo que aprendemos na doutrina espírita não é mera teoria de religião, são conceitos de firmeza científica, aos quais aderimos pelo entendimento, pelo sentimento, principalmente quando estabelecemos pontes com o Evangelho de Jesus, isso pela busca da prática, do exercício da caridade, que sempre devemos, no dia a dia, estar atento a oportunidades que surjam no exercício dessa caridade sob os mais variados aspectos, junto à família, junto à comunidade, junto à instituição espírita, através do que nós pensamos e alimentamos ao longo do dia, através da prece, da oração intercessória, de todo esse conjunto de exercício que fomentam a ação da caridade em nossa vida e que deve estar presente de forma consciente em nossa mente, justamente para que haja uma intensificação da nossa força de vontade no trabalho de redenção, de libertação espiritual que estejamos realizando conosco mesmo. O chamado trabalho de autoburilamento, constante e sempre presente no nosso dia a dia.
todo espírito imortal tem como necessidade primeira e essencial a construção do seu propósito existencial, para que a vida moral e emocional do ser humano tenha um sentido psicológico profundo, ativando todas as potências da alma. Então, aqui nós vamos percebendo o delineamento desse propósito existencial. E aqui cabe algumas reflexões a mais. O que, de fato, possibilita ao espírito o enfrentamento e a superação de vicissitudes, de tormentos, de provações, de doenças, de problemas comuns a qualquer criatura humana no mundo de provas e expiações, é esse trabalho de construção do propósito existencial associado aos objetivos do espírito imortal. É claro que, em termos materiais propriamente, as pessoas que se enriquecem de objetivos e de metas no campo material têm um incentivo, têm uma energização que muitas vezes lhe vitaliza as energias físicas, fazendo com que até numa idade avançada a pessoa tenha um nível de vontade ainda firme no trabalho daqueles objetivos materiais. Mas quão maior deve ser para nós o resultado do trabalho desse propósito existencial associado aos objetivos do espírito imortal. Os objetivos que nos trouxeram à presente encarnação. De uma forma geral, a aquisição do verdadeiro tesouro, que são as virtudes apresentadas pelo Evangelho do Cristo. Claro, também, e a isso está associada, a superação das imperfeições do nosso espírito, dos condicionamentos nefastos que trazemos do passado, a construção do homem novo. Por isso, lembro aqui aquela frase do Cristo dita a Nicodemos sobre a reencarnação. Reencarnação para nós. Porque para os nossos irmãos cristãos que não tiveram a felicidade da mensagem sobre a reencarnação à luz do Consolador, como nós temos, o entendimento é outro. Mas para nós, quando Jesus disse, é necessário nascer da água e do Espírito. A alusão da água, nascer no corpo material, reencarnar. Mas nascer do Espírito tem inúmeras consequências. Tem a ver com o nascer de novo nos propósitos existenciais. O nascer de novo na construção dos novos condicionamentos e hábitos, na transcendência daqueles do passado. Nascer do espírito é, em essência, tudo que tem a ver com o propósito existencial que estamos aqui comentando. Então, é necessário nascer da água, reencarnar fisicamente, e do espírito, né, para que os objetivos maiores da vida, os propósitos da nossa existência, se delineiem com êxito, novo espírito
diferente daquele que esteve envolvido nas ilusões do materialismo, nas mentiras do corpo, em termos de satisfação de instintos, como sendo o essencial da vida, a superação de tudo isso, é o delineamento do nascer do Espírito. Estamos vendo aqui nessa lição do Espírito Honório. Então, para que a vida moral e emocional do ser humano tenha um sentido psicológico profundo, ativando todas as potências da alma. É esse o objetivo maior nosso. Todas as conquistas que a alma humana, todas as conquistas da alma humana têm suas raízes no propósito de descobrir o porquê da existência dos seres. Ainda mesmo aquelas pessoas eminentemente ditas materialistas estão buscando, a seu modo, encontrar o sentido da vida. Interessante, né? Esse paradoxo entre aquele que acordou para os objetivos maiores, em termos espirituais, e os outros que ainda, tolhidos no seu entendimento da vida, restrito às percepções puramente humanas e materiais, buscam, às vezes, até de forma desesperada, dirigir toda a energia e vontade para questões materiais, transitórias, mas que servem como um símbolo dessa necessidade maior que o Espírito traz e que só se planifica ao despertar espiritual. O despertar da compreensão da imortalidade da alma, dos propósitos espirituais da vida. Então, todas as conquistas da alma humana têm suas raízes no propósito de descobrir o porquê da existência dos seres. É por isso, meus amigos, que em relação à doutrina espírita, nós temos para com ela uma dívida incomensurável, que não se pode dimensionar nem quantificar, porque ela nos abre o entendimento, a planificação do objetivo maior da nossa vida, que é exatamente no entendimento desse porquê da existência, onde tantos seres humanos sofrem muito, às vezes mais do que deveriam, porque intensificam as dores e os sofrimentos pela ausência de percepção dos objetivos espirituais da vida. Mas nós, pelos benefícios que a doutrina espírita nos possibilita, desde que, de fato, nos envolvamos na aquisição e na vivência desses propósitos, eles nos trazem paz interior, quietação diante de tribulações as mais diversas e certeza da finalidade e dos objetivos maiores da nossa passagem pelo planeta Terra. Reconheceremos que a felicidade relativa dos seres humanos somente será possível se o foco principal da alma for produzir sentido em tudo que fizer. Pensar e sentir. Pois a mais perfeita alegria do espírito
é produzir sentido existencial para si mesmo. Então, aqui é uma verdade que precisamos detalhar um pouco mais. Somente é possível essa felicidade relativa quando o nosso foco principal for produzir sentido em tudo que fizermos e pensarmos. Pois a mais perfeita alegria do espírito é produzir sentido existencial para si mesmo. E realmente, quando estamos bem focados nesse propósito principal da nossa vida, nós adquirimos condição de, independente de provas, sofrimentos, dificuldades da nossa vida, nós usufruamos o direito de viver bem no dia de hoje. Não é no dia de ontem e nem é no dia de amanhã. É já poder, no dia de hoje, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente faz, uma harmonia com esses propósitos, que faculta com que a felicidade relativa possível que a criatura humana pode ter no mundo de provas e expiações, já esteja sendo usufruída por nós no dia de hoje. Se, de fato, no dia de hoje, estivermos atentos a delinear, pensar, sentir e fazer em harmonia com esses propósitos. Eu lembro aqui de um livro espiritualista e que se tornou um best-seller, O Poder do Agora, que é uma obra toda voltada a dirigir a nossa atenção a viver bem o dia de hoje, o momento presente. A própria lição do Cristo no Evangelho enfoca bem isso quando ele diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal, chamando-nos a atenção para a vivência plena do dia de hoje. É isso que Honório aqui também se refere. A fundamental finalidade do espírito imortal é movimentar a vida com a abundância das conquistas intelecto-morais, produzindo sentido em tudo, mas para isso, o principal trabalho será sempre o de fazer-se produtor desse sentido na própria vida. Esse é o último tópico dessa lição que nós estamos estudando hoje. Movimentar a vida com a abundância das conquistas intelecto-morais, produzindo sentido em tudo. Essa é a finalidade principal do espírito imortal. E aqui é importante, quando é destacado, conquistas intelecto-morais, que são aquelas que nos acompanham na vida de encarnado e na vida de desencarnado, na vida espiritual. Quanto mais êxito nessas conquistas e na vivência dos objetivos do Evangelho do Cristo, mais sairemos da presente encarnação plenificados, em paz de consciência. Como, aliás, o próprio Livro dos Espíritos já delineou que a felicidade possível para a criatura humana na Terra se resume a 3 aspectos principais.
Primeiro deles, a posse do indispensável, apenas daquilo que é necessário para vivermos bem no dia de hoje. A posse do indispensável. Primeiro ponto. A consciência de dever cumprido. A consciência harmonizada com os objetivos das leis divinas, da lei de amor, na busca da vivência da caridade. E a fé no futuro. Ora, a fé no futuro é o que mais abundantemente recebemos na doutrina espírita. Então, meus amigos, vivamos esses propósitos essenciais, a finalidade maior da nossa presente encarnação. E estejamos muito bem, desde o dia de hoje. Aqui nós concluímos o estudo dessa noite, agradecido àqueles que nos acompanham, ou venham a nos acompanhar. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite a todos.